Olá pessoal, mais um podcast Mérito da Causa e hoje recebendo duas pessoas especiais da UNEB, com o maior prazer, os professores Fábio Gabriel de Oliveira. Fábio Gabriel é pós-graduado em Direito Civil e Direito Público, mestre e doutor em Direito Privado pela PUC, Minas Gerais, professor adjunto da UNEB e FACEMP, advogado, também é professor universitário em diversas universidades. Também o professor Eduardo Cabral Moraes Monteiro, mestre em Direito Público pela UFBA, especialista em Direito Tributário pelo IBET, professor assistente do curso de Direito da UNEB, Campus 15, Valença, coordenador do Grupo de Pesquisa em Análise Econômica do Direito, do curso de Direito da UNEB, Campus 15, mestre em Direito Público e também graduado pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Ocupação atual, juiz leigo e advogado. Muito obrigado, professores, pela presença. Lúcio. Obrigado. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu quero começar agradecendo ao Estúdio Rocon. Obrigado, Caio, pela parceria. Vamos em frente, o trabalho tem sido reconhecido. Obrigado. E hoje minha alegria é imensa. Estou recebendo aqui meus dois mestres da UNEB, né? O professor Fábio foi meu orientador de TCC, tive a oportunidade de aprender direito empresarial, direito consumidor. O professor Eduardo também lecionou várias disciplinas na nossa turma. E eles são responsáveis pelo grupo de estudo, né, de análise econômica do direito da UNEB Campus 15, o qual eu não canso de dizer que para mim foi muito importante durante a minha formação, né, foi um espaço ali de livre debate que eu sentia falta. Então a alegria é verdadeira. Obrigado, mestres, pelo tempo, pela confiança de vocês. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito proveitosa. Vamos falar sobre a análise econômica do direito. Beleza, para a gente aqui é uma honra estar aqui participando, é uma honra participar de um podcast que está sendo capitaneado por você, Lúcio, né, que foi realmente um dos mais empolgados, né, mais empolgados discentes do nosso grupo de pesquisa, né, esse grupo de pesquisa que é formado por mim e por Eduardo. E você falou que eu fui seu orientador. Foi numa fase muito complicada da minha vida, estava me lembrando agora, foi um momento que meu pai estava internado, e eu agradeço a você pela paciência, porque eu realmente, em alguns momentos, fiquei até devendo algumas coisas para você naquela orientação, mas a minha sorte é que eu tinha um professor Eduardo, e o professor Eduardo me ajudou até a poder revisar o seu trabalho. Eu estava me lembrando disso aqui agora. Agradecer também o convite, ratificar tudo aí que o professor Fábio falou. O Lúcio foi aluno da gente, a gente sempre lembrava de Lúcio como aquele que sempre discutia mais um pouco no grupo, né? Então, no início a gente não tinha um grupo de estudos, né? A gente participava das disciplinas e por aí vai. Com o convite do professor Fábio, a gente fez uma atividade pioneira, realmente, de trazer um tema recente do ponto de vista teórico, do ponto de vista acadêmico, mas já tem algumas décadas de discussão, somente em outros países, né? Estados Unidos, Europa. E eu acho que, como o Lúcio falou, isso renovou o espírito dele acadêmico dentro da graduação. É uma coisa que ele sempre gostou, assunto de economia e direito, e acho que também trouxe uma coisa muito produtiva para a gente, né? Porque está falando de tecnologia, está falando de novos estudos, está falando de interdisciplinariedade, e eu acho que isso é o espírito acadêmico que realmente bota os cursos universitários para sempre, saindo um pouco daquelas questões políticas que, assim, de certo modo, torna uma coisa um pouco monótona. A gente traz um conhecimento novo, produtivo, com eficiência. Basta lembrar que um dos últimos prêmios Nobel de Economia tinha a ver com a análise econômica do direito, direito e contratos. Então, está na vanguarda disso, na nossa região, na nossa universidade, no nosso curso. Acho que é muito bom para quem está ali com a gente e para a gente também, porque a gente vê os frutos disso nascendo com o passar do tempo. É isso, perfeito, professor. Mais uma vez, obrigado a vocês pelo tempo de vocês, que eu sei que é valioso. Professores, dos últimos episódios, nós tivemos aqui com a professora Maristela e falamos assim rapidamente a respeito dos grupos de pesquisa, né? Especialmente em universidades públicas. E eu queria começar a nossa conversa falando especificamente do grupo, né? De há quanto tempo vocês têm o grupo, das dificuldades e dos objetivos que já foram alcançados, e a partir daí a gente começar a falar de análise econômica. Começar.
A gente até discutia, né? Qual foi o ano que a gente começou esse grupo? Foi 2017, 2016, eu fui vendo nas minhas anotações, foi 2015. Isso. Foi 2015. Sim, bastante, né? Sim. Um pouco antes ali da greve que teve, a penúltima greve que teve na UNEB, a primeira que eu enfrentei, depois que eu entrei no quadro, né? Então, eu lembro qual foi a origem, porque foram 2 bancas de monografia, uma de direito constitucional, outra de direito tributário. Depois o professor Fábio viu falando um pouco de economia, fez o convite e a gente organizou isso. Sim. No primeiro ano muito proveitoso, leitura de obras de economia, de política, de direito, que culminou num seminário específico nosso, primeiro seminário de análise econômica de direito, aqui no Campus 15 da UNEB, que depois ficamos sabendo que foi o primeiro seminário de análise econômica do direito do estado da Bahia, antes mesmo do que aconteceu em outra universidade pública, a Universidade Federal da Bahia. Então a gente tem essa honra aí de ter celebrado o primeiro evento do tipo. E a gente deu um protagonismo aos discentes produzindo artigos, né? O Lúcio estava entre eles também, entre outros colegas que receberam inclusive convite para apresentação de trabalho no Sul, em congressos internacionais, publicação de artigo em revista especializada. O professor Fábio apresentou também alguns artigos, foi no Compédio no Uruguai, não foi, professor? Sim, foi um Compédio do Uruguai em Montevidéu, né? E foi um Compédio que eu tratei, sim, de análise econômica do direito nas empresas individuais de responsabilidade limitada, né? Enfim, o professor Eduardo está falando sobre a formação desse grupo. Realmente, eu encontrei no professor Eduardo, né, o colega, o parceiro ideal para a gente desenvolver esse grupo de pesquisa. Você sabe que a universidade pública, né, ela precisa ser contemplada através da pesquisa e da extensão. E eu sempre fui muito mais adepto da pesquisa do que da extensão. Isso na minha vida acadêmica e tudo mais. Eu tenho para mim isso, sabe? Enfim, a gente realmente idealizou um grupo de pesquisa mesmo, sabe? Sem nenhum tipo de pretensão extensionista, mas fazer focado mesmo na pesquisa. Eu tive a sorte, né, no momento que eu estava fazendo meu mestrado e meu doutorado ainda em Minas Gerais, de fazer parte da fundação da Associação Mineira de Direito e Economia, né? O meu professor Eduardo Goulart Pimenta, meu orientador, é uma referência desse tema no Brasil, né? E aí, nesse sentido, quando eu vim para aqui, para a Bahia, eu percebi que ainda existia, né, muita resistência e também muito desconhecimento sobre esse tema, né? E porque é realmente um tema de vanguarda, né? É muito comum as pessoas estudarem filosofia do direito, estudarem sociologia do direito, antropologia do direito, né? Dentre outras ciências que conjugam com o direito, mas pouco se estuda o direito e a economia, né? A economia do direito, o direito econômico. E a análise econômica do direito não tem nada a ver com o chamado direito econômico, né? Que é realmente totalmente diferente, né? A análise econômica do direito, ela busca realmente conciliar a economia para o estudo do direito. Realmente se parece muito com essas conjugações que fazem de sociologia do direito, de filosofia do direito e etc. Né? E apesar de ser uma coisa de vanguarda, o professor Eduardo já estava antenado nesse sentido, né? E nessas bancas de TCC a gente conversou sobre análise econômica do direito e ele realmente já era um entusiasta desse tema também. E aí a gente desenvolveu a possibilidade de fazer esse grupo de pesquisa, né? Inicialmente esse grupo de pesquisa foi feito somente através de projeto no próprio CIP, né? Que é o sistema de cadastramento dos projetos de pesquisa e de extensão da própria universidade. E com o passar do tempo a gente pôde desenvolver esse grupo de pesquisa também para registro junto ao CNPq, né? Na plataforma Lattes. E hoje em dia nós temos esse grupo atuante no CNPq já há alguns anos, né? Com monitores que são registrados no CNPq, tem aquele registro, né, desse período, e isso serve para a pontuação deles em concursos públicos e etc. Exato. Se eu não me engano, até o próprio Lúcio foi monitor do nosso grupo de pesquisa. E está lá no Lattes dele, 3 semestres, né? E eu vou te contar, professor, pouco antes de me formar, né? Quando eu estudei já um pouco mais velho, eu tinha outra ocupação profissional, então não tive aquele envolvimento de participar de eventos e não tinha tempo para fazer estágios. Então, poucos semestres, 2 semestres antes de terminarmos, me faltavam ali umas 3, 4 disciplinas,
uma colega muito querida, doutora Carol, me falou, e o seu ACC? E eu não sabia o que era ACC. Complementação, né? E aí Atividades ela me falou, complementares, você não vai se formar, você não foi em congressos, você não fez... Cadê suas horas, né? E aí eu fui no colegiado e a professora Tiana, na época que estava à frente, e daí eu lembro, daí um pouco ela me deu um toque, eu fui lá de novo, ela falou, olha, você foi monitor aqui do Fábio, você tem pontos assim, você tem 3 vezes mais pontos do que você precisaria. Tá sobrando. Quando eu falo que o grupo de estudo me salvou, não é brincadeira, é verdade. Agora eu tô entendendo. Não só por isso. Não, entendeu? claro. E assim, Ponto de vista técnico, e né? mais uma questão que, no meu ponto de vista, é importante. Quando eu participei do grupo, eu ia em todas as reuniões, eu não dava sossego para os professores, eu não sabia que eu teria esse ganho. Benefício, Eu não tive né? esse incentivo porque eu não tinha conhecimento dele. Então, meus incentivos eram outros, né? Eu, quando comecei a conversar com o Lúcio me falou muito sobre esse grupo, né? Então, já tem uns 2 anos, né, Lúcio? Sim. Uns 2 anos. Sim. Lúcio já me falando sobre isso e eu fiquei também, assim, bem surpreso. Porque aqui na Bahia, inclusive, professores, a nossa temática era direito econômico. O estudo sobre o direito econômico. Isso. Então, pelo menos na federal, essa era a praxe, né? E no primeiro semestre nós tínhamos uma disciplina chamada Fundamentos de Economia, que nós estudávamos totalmente de forma isolada do direito. A gente não tinha essa integração com o direito. A gente só estudava o viés realmente sobre a economia, do ponto de vista econômico, mas sem observar esse link. A gente não fazia esse link. E ao final do curso a gente conseguia pegar uma disciplina lá em administração, né, ou em economia, que era economia brasileira. Pronto, e quando o Lúcio me falou, e aí realmente no mestrado eu tive toques em relação a isso, mas quando o Lúcio me falou, pô, eu fiquei assim, isso na graduação, Lúcio, na graduação eu tinha um grupo de pesquisa, né, e é realmente a análise econômica do direito. Isso é um corte de paradigma, que é uma quebra aqui na Bahia, que isso... Perfeito. Não só na Bahia. Não só na né? Bahia, mas assim, colocando no Nordeste, né, vamos dizer assim. Mais ainda. Mas aqui na Bahia a gente não tinha esse viés, né, vamos Eu dizer não assim, sei essa corrente. se o nosso trabalho, o nosso seminário, Uhum. se ele talvez, o professor Eduardo falou que foi o primeiro da Bahia, e foi mesmo, mas talvez tenha sido até o primeiro do Norte e Nordeste. Sim, Né? sim, eu não acredito sei, que não sim. tenho conhecimento desse Sim. tipo de informação, Sim, né? Mas eu não É tenho possível. conhecimento de nenhum outro evento sim. no Norte e Nordeste anterior ao nosso. É. Porque o que acontece? Eu vim para a Bahia pouco tempo depois da formação da Associação Mineira. Sim. E ali no Sudeste, né, que são a vanguarda Sim. dos estudos jurídicos, acontece principalmente lá, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Sul, Gerais, né? Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul. Porque no Rio Grande do Sul Catarina. já estava bem desenvolvido, principalmente por causa do professor Luciano Tim, né? Exato. E outros doutrinadores Cristiano ali, Carvalho. Cristiano Carvalho, etc. Sim. Mas, enfim, talvez a gente tenha Sido o primeiro aqui, sido né? o primeiro, talvez até no Norte e Nordeste, não sei. Aí precisaria Fazer uma pesquisa. fazer uma pesquisa sobre mas isso. é né? bastante Provavelmente. provável. É E provavelmente. o que o Igor falou, eu concordo muito, é isso. Assim, eu tenho a análise econômica do direito para mim como se fosse uma lente. Sim. Uma lente para que você analise tudo. Aplicação e legislação, né? O legislador e o aplicador deveriam ter essa noção, porque é uma coisa que eu me aprofundei nos últimos anos, depois que eu saí da UNEB, num estudo da filosofia feito de uma forma um pouco diferente, e a linha de estudo do meu professor é muito da questão da realidade. Você não pode perder o pé da realidade. Seja lá o que for que você esteja estudando, um conhecimento totalmente dissociado da realidade, ele é uma coisa que pode vir a ser até perigosa. E a análise econômica do direito, eu tenho para mim que ela é isso, ela traz o mundo jurídico, tenta trazer para a realidade, não é? Exato. A questão das intenções, né? A intenção do legislador foi muito boa, mas os resultados são catastróficos. Sair do estático, sair da teoria romano-germânica. Exatamente, fazer E uma passar análise mesmo- da realidade, Isso. essa legislação, a ideia é boa, mas vamos tentar analisar quais podem ser os possíveis efeitos na realidade, Exato. porque muitas vezes isso vai estar totalmente oposto. Quantos exemplos, né, nós Isso. temos? Por exemplo, né, saiu aquela lei na época da pandemia que toda
que toda mulher grávida, né, ela tinha que trabalhar necessariamente no modo remoto. Perfeito. Né? Ou lactante também. Isso. Aí o que acontece é o seguinte, a intenção da lei é maravilhosa. Ótimo. Quando você imagina aquela pessoa que pode trabalhar de Claro. maneira remota, né, a gerente do banco, Exato. a advogada. advogada, né, a economista, Trabalho intelectual. aquela que faz o trabalho intelectual, perfeito. Agora, tipo assim, e as pessoas que... A empregada doméstica, como é que a Sim. empregada doméstica vai trabalhar de maneira Sim, remota? sim. Né? E o que acontece? Existe toda uma proteção para a mulher, né? Como é que vai ter uma pessoa que trabalha na zona rural, né? Com produção de produtos e serviços? Existiu sempre uma tentativa de você não discriminar a mulher que esteja em situação gestacional, né? Isso é uma proteção que vem sendo construída no nosso país há muito tempo. Aí uma lei como essa, tipo assim, em determinadas situações, ela não protege a mulher que está em uma situação como essa. Exato. Porque o empresário, ele faz um cálculo econômico do direito e dos deveres dele. Sim. E muitas vezes ele levando em consideração essa situação, ele simplesmente vai não contratar Perfeito. mulheres, tá? Desestimula a formalização do vínculo. Dos vínculos, Dos vínculos. exatamente, né? E muitas vezes isso gera uma consequência Sim. que é exatamente o oposto da intenção do legislador no momento da formação da lei, né? Então, tipo assim, você fazer uma análise das consequências econômicas das legislações que estão sendo implementadas, elas muitas vezes fazem com que a gente repense algumas coisas que estão sendo ali sugeridas, né? Exatamente. E Lúcio tocou numa questão interessante de filosofia, que todo pensamento assim que surge como uma nova teoria do conhecimento, ela não surge no direito, né? Ela Sim. surge na filosofia mesmo. Perfeito. E a proposta, pelo menos da análise econômica do direito, vem da economia, e a economia nasce no pensamento pragmático, ou empirismo, né? Aí você vai trabalhar com vários filósofos, David Hume e por aí vai. Isso. Não cabe estender um pouco sobre isso. Mas a análise econômica do direito, ela vem não para substituir as outras visões, né? A gente vê que o discurso jurídico está muito impregnado de política, Sim. de sociologia, de pensamento social. A gente não exclui isso, a gente não desconsidera nem coloca num patamar inferior, né? A gente simplesmente traz uma visão pragmática, um adendo, um complemento. Dentro de uma estrutura que tem um autor escocês chamado Neil McCormick, que ele chama de argumentos consequencialistas. Então, antes do legislador, antes do aplicador do direito, antes do intérprete, do advogado, do juiz, tomar uma postura de decisão, de interpretação acerca da norma jurídica, ele tem que pensar nas últimas consequências, ou até as últimas consequências que aquele entendimento pode levar, para aí, dentro dessa análise, ver se vale a pena ou não. Sim. Porque você pode se perder no círculo hermenêutico. Exato. O círculo hermenêutico não tem referência à qualidade, pode ser algo completamente abstrato, Exatamente. só pensamento formal. Exatamente. E o discurso jurídico foi muito preso nisso. Ou sofismo, autores como o Fivig lá com pensamento tópico-retórico, outros autores baseados naquele pessoal lá do Heidegger, do Gadamer, que se perde no círculo hermenêutico, que não tem referencialidade. Isso aqui é uma estrutura ficcional, fictícia. Aí você vai ter o juiz que, com base na dignidade humana, vai tomar a decisão. Exatamente. Só que a decisão, a depender do caso, numa ação coletiva, numa ação civil pública, isso. vai trazer consequências desastrosas se envolver o poder Exatamente. público, se envolver a coletividade, e você vai satisfazer Exatamente. o direito de uma pessoa Sim. que está ali no processo, dentro de uma visão utilitarista, e todos os demais que não tomaram o mesmo caminho vão ficar à mercê da sorte, à mercê da escassez de recursos. Exato. Porque uma coisa é básica, o princípio de economia, que se aplica aí na análise econômica do direito. Os recursos são escassos. Exato. A gente precisa tomar decisões. Isso é um fato da vida, né, mestre? A gente precisa tomar decisões que busquem eficiência para trazer alocação de recursos, para, no mínimo, as pessoas tenham condições razoavelmente e aí, materiais para satisfazer os seus direitos. Não no máximo, porque o máximo é impossível. Sim. Mas numa medida pelo menos razoável. Isso depende de ponderação, de análise pragmática, de refletir sobre as consequências da postura que a gente toma. E assim, a partir do momento que você aceita esse fato da natureza, que é a escassez, é muito racional. Acho que todo mundo concorda, independente da visão ideológica, de que o desperdício de recursos, no mínimo, deve ser indesejável, né? Com certeza. No mínimo. Sim, Então, com agora, certeza. você precisa entender que a escassez é um fato, né? Exatamente. Isso não está em discussão, infelizmente. Eu tinha até aqui anotado alguns termos que, nesse primeiro evento que nós organizamos lá, né, que eu tive a oportunidade, eu era monitor na época,
Eu fiz uma apresentação lá, até a introdução do grupo, Exato. não lembro? Foram 2 dias, os meninos, e até, né, eu não lembro de todos, mas acho que vale a pena ressaltar que nós tivemos ali o artigo do Gabriel e da Raíssa, Sim. que depois eles foram para o Rio Grande do Sul. Exatamente. Economia do crime. Economia do crime, isso. falando sobre a reincidência de pessoas que Exato. cometem crimes econômicos e a reincidência das pessoas que não cometem crimes econômicos. Né? E do Lins E aí- também, né? O do Lins O também. Lins, no que é tráfico de um drogas. colega A nosso questão policial, sobre a curva de oferta sobre e a procura impossibilidade da guerra às drogas, da guerra se das não me engano o drogas, nome do artigo com é base, com Então base- você Que vê, que faz sentido. não, e todo assim, sentido. totalmente ligados a problemas Sim, reais. exatamente. Nós estamos falando ali de realidade. Quando o Exatamente. professor mencionou sobre, por exemplo, a questão, esse abismo que existe entre a legislação e a decisão, e a gente se socorre, né? Vamos dizer assim, na análise do fato em si, muito se discute sobre a aplicação, né? Ou sobre a aplicabilidade do princípio da dignidade da pessoa humana. Porque foi elevado a primado, né? A gente entende que tem a categoria, quer dizer, há quem entenda que é de segundo grau, há quem entenda que é tão somente configurado como um dos fundamentos da República. Mas, de fato, quando se aplica esse princípio sem observar, de fato, os efeitos ou, né, as consequências práticas daquela aplicação, né, se observa muito mais o ponto de vista conceitual do que está sendo estabelecido do que a questão prática, do que realmente pode ocorrer um prejuízo, seja para A, seja para B. E num contexto de analisar a teoria da decisão judicial, nós observamos que, de fato, se esta análise fosse empreendida antes da legislação ter sido emitida, eu não quero dizer que isso seria para tolher ou para afastar vamos dizer assim, o dizer o direito do magistrado, não. Mas muitas dessas circunstâncias que o magistrado precisa decidir no caso concreto já teriam sido resolvidas. Porque antes da legislação ser emitida, nós já teríamos essa visão de forma antecipada. Quais são os prejuízos, quais são os efeitos práticos daquela legislação, como o professor falou em relação, né, à legislação trabalhista. E que, de fato, isso, vamos dizer assim, essa desconexão entre legislação e o dizer o direito, gera, que você falou a questão do Batman, que você mencionou, não lembra? Do Batman. Né? Isso, ou seja, da decisão de às vezes, não é o efeito prático necessário, mas é o efeito prático que vai responder uma pessoa ou outra, Sim. mas às vezes contra a lei. Né? Exato. Então, esse tipo de circunstância que eu estou aqui também sendo um defensor, né, da análise econômica do direito, é que isso precisa, não que a gente esteja hoje tentando dizer, olha, o certo é isso, mas que se essa aplicabilidade fosse antes da legislação ou no decorrer da discussão, né, legislativa, no processo legislativo, eu acho que nós teríamos ganhos futuros. Com certeza. Entendeu? Isso traz responsabilidade Isso. para todos aqueles que operam com normas Sim. institucionais, desde o legislador ao juiz, ao advogado que vai prestar consultoria ao seu Exato. cliente. Então ele pensa, se a gente for por esse caminho, é uma possibilidade hermenêutica, Sim. mas o que é que você vai ter aqui de possibilidades econômicas? Quanto você dispõe? Sim. E aí se monta uma estratégia. O advogado tem que ser um estrategista. E o juiz, ele tem uma responsabilidade social muito grande. Embora não possa ter uma responsabilidade processual ou civil, se ele errou, assim, do ponto de vista pragmático, mas ele precisa ter a responsabilidade social, porque ele não foi eleito, ele não é detentor de mandato eletivo, ele não representa o povo. Ele É um pessoa órgão, né? que estudou, prestou concursos, provas e títulos, foi Sim. aprovado, está ali, mas como ele presta contas à população com a fundamentação da sentença? Isso. E quando ele fundamenta bem, inclusive abrindo os olhos para a realidade, ele presta conta do seu trabalho à população e ele dá um resultado melhor. Melhor não só para um indivíduo, mas para todos que estejam ali dentro da sua competência, né? Perfeito. É porque a gente vislumbra como algo que praticamente virou uma situação automática. Dignidade da pessoa humana, fecha os olhos para a reserva do possível, dignidade da pessoa humana, estou te dando esse direito, certo? Pedido X, dignidade da pessoa humana, dou direito.
E não é bem assim. Não pode ser bem assim, porque senão você vai criar aquele mecanismo assim que só pode ser favorecido quem se utiliza do poder judiciário, né? Exato. E isso muitas vezes acontece mesmo, Sim. tá? Então, tipo assim, as pessoas que têm acesso à justiça acabam tendo uma vida diferente do povo comum, né? Aí é aquela coisa, né? Será que esse princípio da dignidade da pessoa humana é realmente um direito individual, né? Sim. Que pode ser exercido de maneira plena Por todos. Na máxima efetividade. Na máxima máxima efetividade para Perfeito. cada pessoa, né? Perfeito. Então, tipo assim, o problema é exatamente esse. É um direito individual, porque existem algumas coisas que são direito individual seu, né? Por exemplo, o direito de propriedade. É um direito individual seu. Você é proprietário dessa coisa, seu dono. Agora, e a dignidade da pessoa humana? A minha dignidade. Então, eu vou lá para a justiça, eu quero a minha dignidade. Beleza, esse é o direito individual. Vamos deferir aqui sua dignidade, vamos fazer aqui a questão do mínimo existencial e tal. Primeiro, o que é o mínimo existencial? Isso. O mínimo existencial de um somaliano é o mesmo de um suíço? Perfeito. Então, tipo assim, são coisas que são muito, muito difíceis, né? E se você não tem realmente uma visão global das coisas, você acaba criando mecanismos para poder, ao invés de igualar os desiguais da medida que se desigualam, mas na verdade você cria mais desigualdades. Perfeito. E, assim, principalmente fala-se tanto no acesso à justiça e esse excesso de demandas, ele não ninguém está impedido de ir para a justiça, mas se você precisar de uma decisão judicial rápida, vai ser bem difícil. Então, em algumas situações, você não terá acesso à justiça. Você vai demandar e não vai ter resposta. E pode ser que quando ela venha, sendo positiva ou negativa, ela venha depois, né? É isso, essa lente que eu digo da análise econômica, que para mim ficou tão claro que o direito de um sempre vai ser um dever de outro ou de outros. Não existe um direito, a não ser, não é todo mundo crê, mas a não ser os direitos naturais. Então, por exemplo, meu direito à minha vida, meu direito ao ir e vir, não vai impedir o fato de eu ter o direito de, saindo daqui hoje, pegar a direita ou a esquerda, não vai gerar uma responsabilidade para ninguém. Mas, fora esses direitos naturais, todos os outros, então, quando alguém escreve num documento legislativo que eu tenho direito à saúde, isso é implícito e é óbvio que alguém vai pagar pelo meu direito à saúde. Então, a partir do momento que você consegue enxergar dessa forma, eu acho que aí muda a visão, né, por completo. Direito à saúde, a dignidade da pessoa humana. A ideia é maravilhosa, mas e a aplicabilidade? É isso, na minha opinião, principalmente em países em desenvolvimento como o nosso, o emprego e a distribuição eficiente de recursos deveria ser nossa prioridade, né? Nós não temos recursos, nosso recurso é escasso. Então, eu acho que o desperdício deveria ser... mestres, é o seguinte, agora... como entusiastas da análise econômica, sim, mas agora também como advogados atuantes e professores de outras áreas. Na opinião de vocês, até que ponto o direito deve mergulhar, o direito enquanto ciência normativa deve mergulhar nessa questão de, em resumo, cálculo de custo-benefício? Até onde esses dois mundos podem e devem tocam, né? Quer começar? Vamos lá, né? As perguntas um pouco mais incisivas, né? Mas isso é básico, né? Isso tem a ver muito com a cultura, a tradição do pensamento jurídico. Porque se eu estou no Brasil, que, num ponto de vista histórico, vem do berço da tradição romano-germânica, que é com base na lei, não é com base na decisão jurisprudencial, então eu tenho um pensamento mais racional, na cultura lá francesa, na cultura alemã, de criar leis gerais e abstratas que vão resolver os conflitos em sociedade. Então, eu não estou discutindo os casos a serem resolvidos, eu estou pensando como um legislador racional. Esse é um problema porque o legislativo ele é muito plurimo e ele não tem um trato de resolver os conflitos. Ele tem um trato de trabalhar com política, ele tem um trato de dar uma resposta à população para tentar resolver os problemas sociais e de elaborar leis para tentar organizar a sociedade. Mas quem labuta, ou quem deveria labutar em tese com a resolução de conflitos, é o judiciário.
né, numa visão assim mais simplista, é o judiciário. E aí a gente vai para a tradição anglo-saxônica, que é do direito consuetudinário, do direito jurisprudencial, o direito do precedente jurisprudencial. Então lá a preocupação é a partir, e o método se inverte, lá tem um método dedutivo, e agora eu passo o método indutivo. E a partir dos casos concretos eu criar teses e as teses serem aplicadas para resolver novos casos que sejam semelhantes. Ok? Sendo possível a superação e por aí vai. Quando eu estou dentro desse modelo, dessa tradição, eu consigo trazer de uma maneira mais adequada isso para o ensino jurídico, isso para as profissões em geral. Porque todo mundo pensa, olha, um período complicado do ponto de vista da indústria. O judiciário lá, já aconteceu isso na Suprema Corte inglesa. Olha, a gente tem que trazer condenações, indenizações sim, mas para esses casos a gente tem que colocar condenações mais módicas porque aquele setor está deficitário, aquele setor é importante para a economia do país e a gente vai decidir de tal maneira. Ou então, já pensando em outros modelos teóricos, né? Você está num momento de normalidade econômica e aí você tem alguns agentes econômicos se portam de determinada maneira, criando aí o que a gente chama até de dano eficiente, que acontece muito em relações consumeristas. Aí, o empresário está lá violando o direito dos consumidores, até no ponto de vista de um dano pequeno, mas ele reiteradamente faz isso numa gama grande de relações que possibilita um lucro muito grande para ele. Aí, o que é que o judiciário faz? Olha, eu vou pensar aqui de uma maneira pragmática, eu quero desestimular essa conduta. O que é que eu faço? Eu coloco indenização pesada, mesmo em casos pequenos. Ou então, ocorre o contrário, na indústria do dano moral. Aí eu vou criar outras situações, mitigate the loss, ver a proteção da boa-fé, ver a conduta do consumidor para ver se ele não está agindo de uma maneira muito interesseira, um litigante excessivo, demasiado. Eu vou ponderando isso até para evitar o que a gente chama de socialização dos custos. A empresa pega, dilui aquilo como preço na venda dos outros produtos. Acontece demais aqui no Brasil, né? Então não é um contexto fechado. No common law eu consigo colocar isso desde o início do pensamento, porque o pessoal está preocupado com a pragmática, com a prática, com a resolução de casos, e a resolução de casos envolve custos. O nosso pensamento depende de evolução. Tivemos a evolução processual com a inserção no sistema de precedentes no novo CPC, já havia um pouco na Constituição, como no CPC antigo. Acaba sendo uma realidade porque temos superpopulação, temos uma população cada vez mais crescente, o orçamento público não dá conta de realizar todas as necessidades públicas, acaba entrando de um modo assim forçado na cultura do pensamento. O STF já fala muito mais na análise econômica do direito do que antes. Temos leis que tratam especificamente da análise econômica do direito. Perfeito. A linha do governo anterior que modificou vários dispositivos da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, as mudanças que ocorrem na vida trazem a necessidade de mudança de legislação. Então, o Brasil, nosso sistema, nosso pensamento jurídico brasileiro precisou importar um pouco de direito jurisprudencial do sistema anglo-saxônico e, como consequência, veio também um pouco de pensamento pragmático. E aí entra a análise econômica do direito. Então, respondendo de maneira assim, um pouco conclusiva, é uma necessidade atual. A população de 250 milhões de habitantes, com diversos problemas sociais, com problemas econômicos sérios, decorrente de má gestão dos governos, sem entrar aqui na questão partidária, mas torna-se uma necessidade para quê? Para o profissional saber tomar a estratégia que ele deve adotar, para o juiz decidir bem, para o legislador mostrar para a sociedade, eu estou resolvendo os problemas, não só como um cara que chega lá, bateu o ponto, não, estou criando uma norma aqui que está resolvendo o problema de vocês, estou incentivando. Qual é o resultado? A indústria está crescendo, está contratando mão de obra, está arrecadando tributo. Então, eu acho que é isso que se propõe, se torna uma necessidade atual, não há 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas nos últimos 10 anos para cá, principalmente agora, com tantos problemas decorrentes de pandemia, de guerra entre um país que está aí, um dos principais exportadores de commodities, que é a Rússia. Não pensar em economia quando se fala de direito é fechar os olhos para os grandes problemas que temos aí na atualidade. É verdade. Complementando o que o professor Eduardo está falando aí, que é uma necessidade sim, mas o que você me perguntou, o que você perguntou, Lúcio, sobre essa questão da análise do custo e benefício, né? Até que ponto o direito tem que trabalhar nisso, me lembrou muito uma discussão que é muito célebre para os teóricos da análise econômica do direito, que é a discussão que houve, né,
no final do século passado, início desse século, até no início dos anos 2000, né? Que é exatamente a briga entre Ronald Dworkin e Richard Posner. Posner, eu tô com ele né? aqui. E Richard Posner. A Economia da Justiça, o nome do livro dele. Exatamente. Ele era radical, né? Ele Isso, falava sim. que a maximização de riqueza é fundação ética para o direito. Exatamente. Então, quem não está habituado ainda sobre essa questão de análise econômica do direito, né? Esse nome, análise econômica do direito, é derivado de um livro do Richard Posner, né? Economic Analysis of Law. Né? E essa vertente do direito à economia é muito baseada nesse estudo desse livro do Richard Posner. Então, ele é uma verdadeira entidade para quem estuda essas teorias, né? E aí o que acontece? O Richard Posner, ele, durante algum tempo, ele foi um cara extremamente radical. Ele considerava a eficiência como o princípio ético da justiça. A coisa mais importante da justiça era a eficiência. E, tipo assim, ele teve como um dos críticos mais severos, né? O doutrinador Ronald Dworkin, né? Que é aquela ideia do juiz Hércules, né? E enfim, o Dworkin, ele trouxe críticas muito severas ao trabalho do Richard Posner. Isso fez ele repensar o que ele acreditava. E ele, depois de uma análise e de um autoconhecimento, você vê a importância disso, né? De você ter os debates acadêmicos mesmo de alto nível, né? Você ter os contrapontos e tudo. Ele reconheceu que a eficiência não é o único critério da justiça, não, e que ela deve ser aliada a outros princípios também. Né? Então, a gente hoje em dia, na análise econômica do direito, e os estudantes e os teóricos de direito e economia, eles sabem, né, que a economia e a eficiência não pode ser um único princípio levado em consideração para o exercício do direito ou para a elaboração de leis e para também as decisões judiciais. Mas é um princípio fundamental e deve sim ser analisado. Então, foi isso exatamente a conclusão do Richard Posner, né? Não, tudo bem, você tem razão, realmente não é o único, mas não esquece dele não, porque ele é muito importante, né? Então, se os recursos acabarem, tudo acaba. Então, tipo assim, ele reconheceu que não é o único, mas também, tipo assim, bote na lista entre as prioridades, porque senão... A maximização racional, Exato. Então, ele deu uma arrefecida, né? Ele não considerou, porque ele realmente era muito radical, né? Então, o pensamento dele é tipo assim, a eficiência é o critério de justiça. Se você pegar o termo eficiência em lato sensu, assim, pode ser até dizer que ele não está errado. Agora, porque a eficiência não é só custo-benefício. Exato. É isso. Lato sensu eu concordo com ele, mas eu entendo até porque... A perspectiva, né? Isso. Desde Adam Smith, lá o cara que pensou isso lá atrás, sim. Ele não abria mão da ética na liberdade econômica. Exato. E diz que até que Adam Smith foi lugar muito desvirtuado também o trabalho do Adam Smith, né? Ele foi mal interpretado. Não ele foi mal interpretado, não. Ele foi muito bem interpretado. Mas de forma leviana, né? Toda a teoria dele tipo assim, comprovadamente, empiricamente comprovado como acertada, né? É diferente de outras teorias que existem. Mas o que acontece é que em determinado momento começaram a dizer que ele falava coisa que na verdade ele nunca falou. Tiraram compreensões equivocadas sobre a teoria dele. Exatamente. Tipo assim, a mão invisível é errada, é um absurdo. Não, peraí. Ele pensava na mão invisível num ambiente de concorrência perfeita. Exatamente. Né? Então, fora do ambiente de concorrência perfeita, realmente a mão invisível não funciona. Em que não há assimetria de informações. Não há assimetria de informações. Em que não há controle de mercado. Então, o que acontece? Evidentemente que a teoria dele foi uma teoria embrionária, né, que precisa se evoluir e que precisa de novas teorias para poder ser aperfeiçoado num contexto real e empírico, né? E é por isso que a gente continua estudando, continuar melhorando as coisas. Mas, tipo assim, o que falam dele de maneira pejorativa é equívoco. Eu, inclusive, às vezes, eu acho até que é leviano, porque, assim, você distorcer a mensagem que está na obra dele. Eu vejo muito isso, essa distorção do que foi a obra dele.
E fazem muita distorção. Muita distorção. E com outros doutrinadores também, Sim, né? sim. Kelsen também. Esse é o mais, eu acho que é o mais atingido do direito, é ele, né? Ele vem trazendo pro direito, eu acho que ele é o mais... Acho que o pessoal não entendeu. Não Que entendeu. a norma é um juízo lógico. Eu acho engraçado quando coloca assim, exegeta, Kant, Kelsen. né? Enfim. Exegeta, Kelsen, acabou. Você falou, não você vai quero. fazer aplicação de direito, isso aqui não é mais direito, não. Isso aí é política, é outra coisa, a gente não fala mais disso. Ciência do direito atividade Exatamente. interpretativa, Exatamente. é um juízo racional, não é? Se cria Não é isso, política. se cria essa ideia, Kelsen exegeta, pronto. Qual é o princípio lógico aí? Qual é o que gosta de princípio? Esse. Então pronto, não, esqueça Kelsen, né? Mas isso realmente é um posicionamento equivocado. Exatamente. O que Parece que fica bonitinho, né? No livro você criticar Adam Smith, criticar Kelsen, né? Sei É lá. um movimento, né? Acaba sendo uma questão de moda, né? Vamos falar mal de Kelsen. Mas não vamos ler Kelsen. É aquilo, desconstruir é muito mais fácil mais que fácil, construir, com né? certeza. Falar mal é sempre mais fácil do que... Com certeza. Mais fácil, né? O que é fundamental em Adam Smith, né? Perdoando aqui. Ele diz, olha, não é para ter um órgão centralizador para tomar decisões. É para ser decisão difusa. Todos os indivíduos, todos os econômicos tomam decisões e no conjunto lá a gente vê o que é que dá. Sim. E aí funciona o mercado. Mas hora nenhuma ele disse que o Estado, né, o Estado interventor A mão invisível ela poderia ser o- qualquer coisa, Exato. menos uma entidade estatal. isso. Quem pensa em ligar a mão invisível de Adam Smith a qualquer tipo de organização que venha de cima Exatamente. para baixo, não entendeu do Não que ele entendeu, estava falando. Ele estava falando exatamente dessa... E interessante, né? Que há evoluções também, né? O que acontece? A gente está falando aqui de economia, está falando de Adam Smith, que foi um pioneiro na ciência econômica, né? Sim. E interessante que aqui no Brasil, a economia política, que era a disciplina que começou sendo... A economia não era uma ciência autônoma, né? A economia ela começou sendo uma disciplina dos cursos de direito. Sim. E ela era lecionada por juristas. Aqui no Brasil, a primeira pessoa que foi professor de economia foi o José da Silva Lisboa, o Cairu. Visconde Cairu. Visconde Cairu. Fora do... E foi a primeira pessoa que escreveu em português, em língua portuguesa, um livro de economia. Sim. E interessante que ele já aprimorava a ideia de Adam Smith, possibilitando a intervenção estatal para a correção de algumas assimetrias de informação, de algumas situações de externalidades negativas. Não tinha esse nome de externalidades negativas, mas de correções de mercado, exatamente para tentar ter um ambiente de concorrência perfeita, etc. Isso eram medidas de Se eu não me engano, exceção, o livro né? dele se chama Princípios de Economia Política, alguma coisa assim. É o primeiro livro em língua portuguesa, ainda no século XIX, né? De economia, né? E aí começou como economia política, uma disciplina do curso de direito, e aí depois foi se formando efetivamente como uma ciência autônoma, e em determinado momento se dissipou completamente, começou a utilizar muitos critérios matemáticos, né? Que nós juristas temos aversão, né? E aí houve efetivamente esse distanciamento que começou a ser corrigido através dessa obra de Richard Posner na década de 70 e 80 do século como passado. se fosse né? assim, ó, pera lá, vocês foram para lá, mas peraí, a gente tem uma ligação aqui. Exatamente. Eu estava lembrando, falando dessa separação, eu lembro que Hayek, muito antes disso, talvez, não sei, 1950, ele falou que a análise interdisciplinar dos fatos era muito importante, mas que, na opinião dele, a dissociação entre economia, entre direito e economia, era a pior possível. Exato. Porque é sempre bom você ter uma visão mais ampla, mas que, nesse caso, essa separação, em muitos casos, causa tragédias, né? Perfeito. Porque agora, durante esses últimos anos aí que nós tivemos esse lockdown, algumas decisões judiciais, assim, eu lembro de uma específica na qual o juiz, pela enésima vez, determinou que o comércio de um município fosse todo fechado e determinou que só deveria abrir novamente se houvessem provas científicas de que poderia ser aberto.
Mas ninguém pediu a ele provas científicas de que deveriam ficar fechados ou que estando fechados a população estaria mais segura. Aí eu, na época, imagina, durante uma pandemia, como que você vai criar, como que você vai produzir uma prova dessa? Não tem como. Então Não tem é como. isso, a pessoa não ter realmente... É se utilizar da estrutura estatal. É você não ter, assim, Pra você não você- conseguir enxergar como exatamente. que as outras pessoas vão, né? Aquele negócio de se colocar no lugar do outro, minimamente, né? Você toca num ponto interessante, porque Isso. quando o indivíduo ele erra, ele é responsabilizado. Sim. Ele Exato. tem a responsabilidade civil dele, civil, criminal, Exatamente. administrativa. E quando o Estado erra, você pode ter uma responsabilização do agente, mas o dano que o Estado provoca, ele é complexo, Exato. ele pode ser difuso, ele é espalhado, ele abrange uma gama de pessoas, uma gama de situações. E aí o que, que o Estado faz? O dano que ele faz, ele responsabiliza a própria sociedade. Exato. Porque aumenta o custo do aparelhamento estatal. Sim, e como é que exatamente. ele vai bancar Sim. o aumento da despesa pública? Sim. Primariamente, criando mais tributos, Exatamente. Aumentando. cortando despesas, diminuindo serviços públicos, outras coisas do tipo. Perfeito. Exato. Então, no fim das contas, a responsabilidade do Estado é uma responsabilidade da sociedade. É. Quando o Estado erra, Exatamente. a sociedade paga. Eu falo sempre isso nas aulas de administrativo. Responsabilidade civil do Estado, artigo 37, parágrafo 6º, que você está lá que vai estudar, a repercussão é nossa. Exato. Não tem para onde correr. Não tem mesmo. Ah, o Estado é responsável. Pronto, paga a indenização. Sim, mas quem é que vai pagar? E interessante é que os acadêmicos do direito, né? Sim. E você vê muitas vezes até operadores e pessoas, magistrados e tudo mais, eles acham que É só imprimir papel. que é só imprimir dinheiro. que é só imprimir papel, é só né? imprimir direito. Falando nesse Vai. assunto aqui, eu só tô... Imprimir direito, eu dinheiro, tô... e que Eu me resolve lembrei de uma a situação aqui. Tô lembrando Não, mas do... qualquer coisa, não sei o que, o Estado paga. Tudo é o Estado, né? Tô Tem lembrando uma aqui frase pra de isso. um hercúleo debate que o professor Fábio participou lá na UNEB em outra ocasião, durante o governo Temer, a respeito do teto de gastos. Uhum, E alguns dizem, inclusive, que hoje o teto se tornou piso, né? uhum. E da forma que era impossível você Sim. explicar para as pessoas. Falava, você tem um parente que é perdulário, é uma pessoa que não tem muita responsabilidade, e você não vai tomar o cartão de crédito dele, não. Você está só diminuindo o limite. Você está pondo um limite, na verdade. Sim. A pessoa olhava assim e falava, não, O Estado mas não tem que ter pode limite. ter. O Estado tem que ter o limite do cartão e mais o limite do cheque Exato, especial. exato. Né? E foi um debate, assim, realmente difícil, as pessoas não... E aí que eu falo da questão da lente, né? De você analisar todos os ramos do direito, um especialista em direito ambiental, em direito empresarial. Sim. A questão de, até eu queria tratar rapidamente também, professor, que para mim é muito caro, é uma coisa que eu quero estudar, quero aprofundar, a questão de contratos empresariais. Uhum. E de o tanto que é difícil hoje, é um assunto paralelo, mas tem a ver com o que a gente está falando. O tanto que é difícil hoje você garantir para o seu cliente que o documento que você está entregando para ele vai ser 100% eficiente. Perfeito. Mesmo se tratando de duas pessoas jurídicas, com auxílio de advogados, Perfeito. construindo o documento em conjunto, Perfeito. mas no final do dia você fala para o seu cliente, olha, Sim. pode ser que não dê dê tudo certo. errado. Pode No ser. final. Não é, Pois professor, você é. que é a sua área de atuação, vamos passar um pouquinho para a advocacia aqui. Você é o nosso Sim. mestre aí na área do direito empresarial. Sim. É falta de preparo minha ou é um fato, professor? Não é falta de preparo sua, não. É, na verdade, o clima de litigiosidade, o clima de segurança jurídica no nosso país, ele é muito grande. Né? Então, tipo assim, nada impede da pessoa chegar, judicializar um determinado contrato, né? E muitas vezes aquele contrato você não consegue fazer o cumprimento do contrato, né? De maneira eficiente, né? Tipo assim, eu tenho um contrato de aluguel, eu tenho situações aqui de contrato de aluguel, situações práticas, né?
e que a pessoa está ali querendo te tirar o locatário para uso próprio, isso está previsto na legislação, contrato de prazo determinado. O cara entra com ação de renovação compulsória completamente descabida, Sim. mas aí consegue se manter na posse do imóvel para conseguir um despejo. Meu Deus do céu. E aí o cara chega para você, pô, mas você não fez o meu contrato lá e disse para mim que o contrato era prazo de tanto tempo e que a pessoa iria sair do imóvel depois e tudo mais. Aí o cara entra com ação. Aí ele não tinha que ter ficado 5 anos para entrar com ação. O requisito dessa ação é esse. Ele não tem o requisito não. Mas e por que eu não consegui ainda? Não, porque eu já entrei com ação de despejo, mas... Enfim, e a pessoa vai berimbolando ali, a gente chama na advocacia, né, muitas vezes, de berimbolo, né? Não sei se... Berimbolo é uma guarda de jiu-jitsu também, é um tipo de guarda de jiu-jitsu. Pois é, aí o pessoal vai berimbolando ali o processo, né? E, tipo assim, você não consegue um despejo que tá ali, é um direito líquido e certo seu, né? Só dá vontade de entrar com mandado de segurança para conseguir um despejo. E aí a gente trazendo para a análise econômica um cliente que pudesse ser um grande investidor nessa área, que pudesse até possibilitar locações com preço mais baixo. Muitas vezes você vai desaconselhar. Você não vai falar. Não precisa não vá nessa. Vá ser rentista. Né? Porque 100% de garantia você eu não vai posso ter. te oferecer. Exatamente. E aí no final do dia... a pessoa que está em busca de um imóvel precisando de um valor mais barato é que vai perder, não é? Com certeza. Esse negócio de locação é interessante. O professor Luciano Tim tem até um artigo exatamente sobre essa questão da locação por uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que indeferiu um pedido de despejo de um idoso locatário, né, por conta do princípio da dignidade da pessoa humana. Isso. E disse que o idoso não tinha para onde ir, então não podia ser despejado. Não podia ser despejado. E interessante, a sorte é que no Tribunal Superior houve a reversão dessa decisão, mas essa decisão de primeira instância, o que foi que aconteceu? Nenhum locador do Rio Grande do Sul queria mais locar imóvel para idoso. Claro. Isso então, gerou uma repercussão econômica, né? Então é aquela coisa, né? Uma decisão judicial como essa, assim, você cria uma situação que você praticamente inviabiliza a alocação por qualquer idoso. Imagine, tipo assim, por conta da decisão judicial dessa pessoa em especial, né? Todos os idosos que estão querendo ali alugar imóveis ficam em uma situação de... E o locador, né? Tipo assim, você tem quantos anos? 60 anos? Não, desistir de alugar. É claro. Né? Não estou afim, não. E fora que pode, do outro lado, você pode ter uma pessoa idosa também que passou a vida toda se privando de determinadas coisas para adquirir um outro imóvel para ter uma renda fixa além. Exatamente. Então ela pode ter chegado ali, vamos dizer, um aposentado, teve aquela perda de salário, mas ele tem um imóvelzinho ali que o garante. Exatamente. E aí ele não tem mais... E o que acontece? Imagine, tipo assim, você na condição de locador, você tem aquela renda ali, né? E muitas vezes é uma renda essencial para a sua dignidade também. Exatamente, para a sua dignidade, né? Honrar suas obrigações. E aí, para honrar suas obrigações, né? E tudo mais. Aí, o cara comprou aquele imóvel dali, muitas vezes com muito sacrifício, como você está falando, né? Exato. E utiliza aquela renda extra exatamente para ele. E é aquela coisa, né? Fazer justiça com o bolso dos outros. A função social. Essa frase que eu ia mencionar aqui e se utiliza muito essa frase no contexto do judiciário, que é fácil fazer festa com o dinheiro dos outros. Exato. Né? E esse mesmo exemplo, professor, também já vislumbrei uma situação, no caso concreto, de uma loja num shopping que estava fazendo tudo o que era possível para poder não ser despejada, só que o shopping precisava, porque o shopping em crise, determinado shopping, em crise, precisava daquele aluguel, e de vários aluguéis que também estavam num processo de despejo, cada um, né, na contraofensiva em relação ao despejo, e a estrutura estava principalmente, né, vamos dizer assim, por uma questão de investidores, né, porque se você coloca investimento, você mantém a estrutura, se você não está vendo o resultado, você tira. Né? Então, um shopping em fundo imobiliário, os cotistas tirando os seus valores de fundos. Por quê? Porque não estava recebendo. Não estava recebendo.
Então, como os despejos estavam travados, Sim. estava ameaçado de fechar a própria estrutura, o próprio condomínio, né? O próprio condomínio, O o shopping. empreendedor não pode demitir os colaboradores e também não pode cobrar os débitos. Exatamente. Mas então, ele tem que se virar, né? Então, assim, são situações que hoje você fica numa situação, ó, como é que aquela franquia, então são franquias, como é que aquela franquia agora vai entrar em outro shopping? O outro shopping não vai aceitar. Porque esse franqueado aqui não está me pagando. Né? Se a franquia libera para um franqueado que não vê, não observa o balanço patrimonial dele, eu vou evitar de receber essa franquia aqui. Então, isso tudo tem uma repercussão prática de ordem material que, se a gente não tivesse esse olhar, essa lente, como você vem mencionando, acho que nada funciona. Porque complica muito a análise, né? Exato. É bem mais fácil você ter aquela visão curta ali, redigir a lei ou dar uma decisão e virar as costas e resolver outro processo. Mas o mundo fático a vida, infelizmente... continua e não vai perdoar. Quando o juiz mesmo ele chuta o balde, ele não quer saber das consequências econômicas da decisão dele, Exato. ele se torna um responsável por aumentar os custos de transação. Exato. Ele vai revisar um contrato sem preocupar com as consequências econômicas da revisão do contrato. Ou revisar por uma argumentação meramente hermenêutica, né? Uma fundamentação meramente hermenêutica, encontrei um critério ali, aplico, não vejo as consequências daquilo. Causa externalidades, que é uma categoria de externalidades negativas. Uma delas é aumentar os custos de transação. Ele fica livre, ele tira não o tem peso das responsabilidade costas. sobre isso. Dorme tranquilo, Exatamente. Isso. Mas aí, quais são as consequências? O caso da soja verde, a gente trata muito lá no grupo. Sim. Que aí o que aconteceu? Diminuiu a oferta de crédito dos bancos aos produtores. Sim. Aquele pessoal que conseguiu as liminares, conseguiu as decisões, pagou menos seguro, o banco viu desestímulo em estar fazendo seguro para produtor de soja in natura, diminuiu, impactou tão grande esse setor do mercado, é um mercado muito importante, que a gente sabe que o agro carrega o PIB brasileiro, basta olhar o último resultado, que a própria estrutura da produção de soja, que é um dos principais grãos de exportação no Brasil, foi fragilizada. Reduziu a quantidade de produção de um ano para o outro. Estava tendo um aumento todos os anos assim. Todos os anos aumentam. Por conta de umas ações revisionais assim, houve uma diminuição da produção de soja no ano seguinte. Aí é um oportunista processual. Uma pessoa vê uma pessoa Exato. que está num sucesso processual, vai lá, outra. Mas é uma falta de responsabilidade pragmática do juiz que estão mandando nesse sentido. Sim. Não é que a gente vai dizer que não é para ter dignidade de pessoa humana, não é para ter revisão do contrato. A gente não está falando isso. A gente está dizendo o seguinte, juiz, procure adotar um critério que seja responsável. Sim. Aí eu invoco o Ronald Coase, quando ele vai falar do problema dos custos sociais. Sim. Independente da legislação que você tiver, da cultura, do valor que você quer proteger, a lei tem que ser clara quanto ao direito de propriedade e liberdade. Exato. Porque sendo clara, permite cálculo, permite previsibilidade, permite segurança. E aí no nosso caso, que o agente econômico, na hora que vai investir, ele vai exercer determinada atividade, ele sabe quanto é que ele vai precisar gastar. Exatamente. Então, quero colocar 1 milhão aqui, 300 mil é nisso, 200 mil é naquilo, vou ter o retorno X e eu vou ter. Então, a legislação judiciária não tem que ser um empecilho, não tem que ser um criador de custo de transação, tem que criar os custos de transação que estão na legislação, que acabou. E a gente também tem que pensar... Você tem a previsibilidade, né? Isso. Exatamente. A gente tem que pensar que as coisas vão ser cumpridas. Exatamente. Né? E isso é importantíssimo para você fazer o cálculo de preço, né? Isso. E, na verdade, toda a economia e todo o desenvolvimento social, a gente só consegue ter, tá certo? Uma sociedade razoavelmente complexa porque a gente consegue fazer o cálculo de preço. Isso. As pessoas muitas vezes não têm noção da importância do cálculo de preço das coisas, né? Isso aí foi desenvolvido por Mises ali, ó, lá no início do século passado. 1927, no cálculo econômico do socialismo, né? E enfim, o cálculo econômico de preço ele é muito importante para o desenvolvimento de qualquer sociedade. A gente não tem noção da importância disso para a mínima organização de uma sociedade razoavelmente complexa. Não por outro motivo, todas as civilizações que em determinado momento conseguiram atingir um grau de complexidade, elas tinham a questão de utilização de instrumentos facilitadores das trocas, né?
e utilizavam, na maioria das vezes, os metais para isso, por conta até da possibilidade desse metal ser cunhado, né, de não ser perecível e etc. Exato. Então, tipo assim, não é uma coisa criada para a exploração da pessoa fragilizada, não. Tipo assim, é algo necessário para a organização de uma sociedade razoavelmente complexa. Tanto é assim que você chegava ali nos maias, já tinha metais para facilitar as trocas. Você chega no grande império chinês, nas regiões da Mesopotâmia, na Europa, enfim, todas as sociedades, as civilizações, né? Exato, todas as civilizações razoavelmente complexas utilizaram isso de alguma forma para poder facilitar as trocas. Enfim, e as pessoas muitas vezes não têm noção disso. E evidentemente que quando você não atribui a propriedade, coisas claras, como o professor Eduardo bem falou, você cria essa dificuldade de custo de transação, né? E essa imprevisibilidade não faz você conseguir fazer o cálculo do preço de maneira adequada. Aí o agente econômico cria embute taxa de risco. Isso, exatamente. E taxa de risco entra no preço do empréstimo. De tudo. Do plano de saúde. Plano de saúde. Exatamente. O produto que você vai comprar no mercado, seguro o cara de já veículos. pensa quanto de indenização ele vai ter que pagar e serviço. Aí tá tudo bem. Seguro de veículo, seguro residencial, tudo. O propósito aqui é fugir ao máximo de polêmica aqui no mérito da causa, mas eu vejo isso com muita clareza com relação à legislação consumerista, comparando, vamos dizer, o Brasil e os Estados Unidos. Lá, teoricamente, não existe uma legislação consumerista. Isso. Lá, se você adquirir um produto e se arrepender, seja lá por qual motivo, simplesmente não quero mais. O lojista, o comerciante, vai te fazer uma pergunta. O senhor quer escolher outro produto ou o senhor quer devolver esse? Porque ele está te olhando como um consumidor e ele tem livre concorrência, então ele quer que você volte. Aqui no Brasil, assim, às vezes a gente vê as empresas médias e grandes, o setor de compliance é totalmente dissociado do jurídico. Isso. Como se fossem empresas diferentes, assim, quer dizer, aquela tentativa de acordo ali, quando você... Se não dá certo no compliance, quando pula para o jurídico, você vê que as pessoas não têm a mínima ideia que você já tratou. Isso. E isso demonstra o quê? Na verdade, eles já têm o custo Brasil ali. Um produto que ele poderia entregar por R$1.000, ele vai passar por R$2.000 para todo mundo, vai fazer aquele fundo. Que já vai estar... E aí são centenas, milhares de ações judiciais, e eles fazem aquelas defesas padronizadas. E o resultado, acho que depende mais do juízo do que está na petição, não é? Com determinados juízos, você sabe, se for plano de saúde... Já foi. Vai ter aquele repercussão, aquele dano, 5 mil, 10 mil, 20 mil, se for o caso. Eu não vou te mentir, apesar de ser contra meus interesses, assim, eu leio a contestação deles, eu concordo muito. Eles estão certos, mas eu sei fazer o quê. Não, Médio? Já aconteceu isso? Você lê a contestação e fala, eles estão certos. Eu, na verdade, eu não sou uma pessoa que escrevo muito, assim, porque eu sempre me lembro de uma sustentação oral que eu assisti uma vez do professor Raimundinho contra o professor Humberto Teodoro Júnior. Né? Eu participei, eu era acadêmico, fui aluno do professor Raimundo Cândido, que foi presidente da OAB lá de Minas Gerais, né? E aí ele chegou, vai ter uma sustentação oral lá no Tribunal de Justiça, lá da Goiás, acho que foi na Goiás ou foi da Afonso Pena. Aí vai ser muito bom essa sustentação oral e tal, vou sustentar contra Humberto Teodoro Júnior. E Humberto Teodoro Júnior é um processualista, né? Famosíssimo e tal. Todo mundo estudou processo civil. Hoje em dia o pessoal lê Fred Dier. Humberto também continua. Pois é. Enfim, Humberto Teodoro Júnior, não sei se vocês já assistiram uma palestra dele, mas ele eu já assisti a palestra. Tipo assim, quando ele fala assim, parece uma tempestade, um trovão, né? O cara tem aquela vozona. Aí Humberto Teodoro Júnior foi o primeiro a falar.
Quando ele falou, meu irmão, tipo assim, aquela coisa, que, tipo, gritaria, né? E todo mundo chamando, né? Os desembargadores chamando eles de professor, né? Todos dois como professores, tá? Professor assim. Humberto e tal. Então, tipo assim, ele falou pra caramba ali, falou bem alto, não sei o quê. E veio o professor Raimundo Cândido depois, né? Aí o professor Raimundo Cândido disse assim, olha, quando o direito nos assiste, a gente não precisa gritar. Eu vou aqui ler o livro do doutrinador Humberto Teodoro Júnior. Abri o livro do cara. Começou a ler o livro do cara. Aí depois fechou o livro e disse, agora vocês vão concordar com o doutrinador Humberto Teodoro Júnior ou com o advogado Humberto Teodoro Júnior que acabou de sair dessa tribuna? Mesmo. Botou o livro debaixo do braço e saiu. Fatality. O livro contrariou a sustentação. Contrariou a sustentação. O que ele tinha escrito no livro era completamente diferente do que o que ele estava defendendo. Como acontece. Né? Então, o que acontece? Eu como advogo muito mais para consumidor, às vezes, né, eu tenho determinados receios, muitas vezes, de escrever algumas coisas assim e depois me deparar com alguém no exercício da advocacia, né? Porque eu, tipo assim, eu digo para os meus alunos muitas vezes, né, que você no exercício da advocacia, muitas vezes você não tem que ser justo, né? Claro. Você tem que defender o interesse do seu cliente, né? Quem tem que ser justo é juiz, né? Isso. E aí muitas vezes você realmente acaba defendendo, né, teses que você pessoalmente não concorda, né? Isso acontece muito. Exatamente. Eu particularmente, né, numa época que eu estava, hoje eu não tenho, estou em outro contexto de estudo, mas numa época que a gente estava conversando sobre isso, lembra de você fazer o contraponto? Numa época eu estava estudando dentro de um grupo de pesquisa, falando sobre direitos fundamentais. Eu fiz um artigo relativizando o princípio da dignidade da pessoa humana. Olha só, dizendo que o princípio é relativo, que ele não é absoluto, tem que ser aplicado em qualquer contexto, né? Então, assim, hoje, né, mas sempre eu falo, olha, eu fiz um artigo, mas esse artigo foi uma compreensão, um contraponto de um grupo de pesquisa, não quer dizer que eu defenda que, né, que o princípio da dignidade seja absoluto ou seja relativo. É um contraponto, né? Exato. Então, assim... Ciência é isso. Ciência é exatamente. Robert Alexi, exatamente. Não há direito absoluto. Exatamente. E você tem que fazer a ponderação, né? Tem que fazer a ponderação e chegar ao... Hoje em dia o pessoal fala com tanta facilidade em consenso científico. Isso para mim, eu falo... Pode haver um temporário, né? Hoje, a teoria de Newton é um consenso. Mas isso não quer dizer que daqui a uma semana alguém não vai aparecer e demonstrar que ele estava errado. A verdade né? absoluta, né? É isso. Não existe. Isso você tem ciência, a verdade né? científica, objetiva, ela é sistêmica. Enquanto você tem um sistema de proposições que dá resposta aos problemas, funciona. Sim. Quando ele deixa de responder adequadamente, ou quando surge uma outra que responde melhor, ele é substituído, aí vai ver se você está com Karl Popper, se está com Thomas Kuhn, né? Se o conhecimento acumula ou ele é destruído. Sim. Senão vira como se fosse uma carteirada, né? O consenso da ciência diz esse isso. e ninguém pode discutir mais nada. Um dos problemas das das ciências humanas talvez seja o excesso de impregnação política também, das ciências humanas. Também. Porque a gente não tem o trunfo do laboratório, né? Pra gente, Mas aqui deu certo. É aí que a análise econômica traz para esse lado. Isso. Vamos analisar aqui, magistrado, Através olha essa de dados decisão sua, aqui. olha aqui o que causou, não é? É exatamente, e é exatamente isso aí... que às vezes o pessoal não gosta, não quer. Exatamente, porque tipo assim, você muitas vezes você chega com dados empíricos e a pessoa não quer saber de dados empíricos. Não quer. Eles querem viver naquela fantasia do discurso, da dialética. Exatamente. Entendeu? Como se tudo fosse um júri, né? Porque, tipo assim, fica bonito, né? Fica bonito na fita você ficar falando essas coisas e tal, né? Tipo assim, muitas vezes a pessoa acha que seu discurso é um discurso de ódio até, só porque você... Malvadão, capitalista malvadão. Onde já se viu ser realista? É proibido ser realista. O realismo mesmo também é outro movimento mal interpretado. Exatamente. Entendeu? Mal interpretado. Exatamente. Inclusive, Richard Posner fala que a análise econômica do direito ela se parece muito com o pensamento realista. Com o realismo jurídico, né? Então, realismo jurídico. Pois é. Exatamente. Que eu também defendo que ele é mal interpretado de forma leviana. Muitas vezes é isso mesmo. Um conceito muito fundamental que também o pessoal
fala muito mal e fala muito mal de maneira equivocada, que é o conceito de mercado, né? Exato. O espaço público, por natureza, não é o Estado, é o mercado. Exato. A praça pública. Você não produz tudo aquilo que você necessita. Então você tem que procurar outra pessoa que produz aquilo que você não produz, mas você necessita, e vocês vão trocar. Estabelecer uma relação de troca, a relação mais primitiva possível, que evolui e cria um elemento comum de troca, que é a moeda. Do escambo até uma transação em Bitcoin. Bitcoin internacional, completamente desregulamentada, informal, sem fiscalização do Estado e por aí vai. É isso. O que se fala é que o Estado, o mercado depende do Estado, mas se não houver mercado, existe Estado? Não, na verdade, o mercado é muito anterior. Não é isso, né? Social. É isso. É um fato social. Se não existir mercado, não vai existir. Deus, pelo amor A de pessoa, Deus, né? A estrutura estatal. Não existe. E acho que até na economia mais planificada possível tem mercado. Tem mercado. Porque é uma coisa isso. Lá em 1930, os comunistas entenderam que Mises estava certo. A economia planificada é impossível. E aí quando disseram que o comunismo tinha acabado pela enésima vez na queda da União Soviética, imediatamente você já tinha centenas de multibilionários. Ou seja, óbvio que havia uma economia pujante ali. A China hoje, né? Que o regime político é bastante fechado e eles têm um mercado, né, com as peculiaridades dele, mas o capitalismo, assim, desvairado. Né? Se você observar, a cultura chinesa é de 5 mil, 6 mil anos que nunca deixou de existir mercado. Né? É impossível. E até tem um doutrinador... Eu tenho até uma citação de Tepedino, cara, que ele fala assim de mercado num texto meu, eu critico essa citação, não lembro até qual dos artigos assim que eu falo, que eu critico essa citação de Tepedino, que ele disse que a ideia de mercado tem que ser substituída, e tipo assim, umas coisas completamente fora de tem que ser autônomo contexto, agora, né? Porque na verdade, tipo assim, não tem como você ter uma sociedade sem mercado, levando em consideração o conceito econômico de mercado. Mercado entra em choque das curvas de oferta e procura, né? Tipo assim, se houver oferta e procura de qualquer coisa, você tem mercado. Né? Então existe mercado de trabalho, existe mercado de drogas. Isso. Tipo assim, havendo totalmente demanda, isso. Havendo demanda e alguém para oferecer, você tem um mercado. Mercado eleitoral de votos. Exato. Até aí uma definição de mercado que eu acho legal, tinha anotado aqui de Israel Kirzner, foi o professor Luciano Benedettin, se não me engano, que o cita em um artigo, que ele fala que o mercado é um processo de descoberta empreendedorial de erros. Isso é a mão invisível. São esses erros e acertos. O problema é que o cara, quando fala em mão invisível, é como se fosse uma mão de Deus, uma coisa perfeita. Não, são mais até os erros, né? Então, uma discussão que eu tive com um professor certa feita, bastante socialista, com relação à mais-valia. Falo, antes de realizar o lucro, é impossível você calcular a mais-valia. Então, se eu produzir um determinado produto, explorando a mão de obra do trabalhador, e se eu não conseguir vendê-lo? Se eu não realizar lucro, qual o valor da minha mais-valia? Assumir o risco. Exato. Prejuízo, né? Então, tudo bem, esse cara está com uma margem de lucro muito alta. Aí eu até concordaria, mas não lá no início da produção, quando o cara, ao invés de pôr o dinheiro no banco e ficar à toa, ele resolve empreender, assumir o risco, tem que trabalhar todo dia muito. Lá no início já está sendo calculado a mais-valia em cima de um lucro que ele não tem a mínima ideia se vai ser realizado, né? Se você não tem incentivo à atividade econômica, empreendedora, produtiva, você não tem incentivo a invenções. Isso. E a sociedade para, inclusive. Produção de riqueza tem em geral, de medicamentos, né? E tem os seus problemas de mercado, tem as questões que realmente são discutidas e não são excluídas pela análise econômica do direito. Mas pense aí, falta de pesquisa científica em telecomunicações, em indústria farmacêutica, a medicina em geral, todas as questões que inclusive envolvem todo o trato das questões sociais, né? O mercado em si. Se você garante um bom funcionamento do mercado, você satisfaz as necessidades sociais.
E se você diminui os custos de transação, com custos menores. O consumidor final, todo mundo é consumidor, né? Você vai Exato. poder adquirir produtos e serviços de uma maneira, de um custo menor, trazendo mais eficiência para o seu patrimônio, para os bens e direitos que você possui, para alocar em outros setores. Perfeito. A gente paga uma carga tributária altíssima, tem serviços públicos que não são de primeiro mundo, né? Muito aquém disso. E a gente tem que pagar isso e ainda se socorrer de serviços privados, quando você poderia ter uma estrutura pública Já consentânea com o nível de arrecadação que tem. Perfeito. Okay? Bom, mestres, eu vou ser obrigado tá na hora, né? Eu sei que o tempo de vocês é muito precioso. Já? E eu quero agradecer demais, né? Mais uma vez pela confiança, né? Pelo apoio que eu sempre tive de vocês lá. Nem sempre me suportar é fácil. Que é isso? E assim, isso. E é uma coisa que, por exemplo, eu não gosto nem um pouco de grupo de WhatsApp. Estou até hoje, já tem quase 5 anos. Vê como o tempo passa. Já tem quase 5 anos que eu saí da UNEB. É mesmo? Eu já fiz 4 anos e meio agora que eu peguei a OAB. Então, agradecer demais, né? Foi muito bom, como eu sempre soube que seria. E as nossas portas aqui estão abertas, né? Para mais à frente, se vocês tiverem interesse da gente produzir conteúdo aí sobre análise econômica, quem sabe até alguma coisa, de certa forma, linkada lá com o grupo, né? O Estúdio Rocon está nos oferecendo uma estrutura muito legal aqui, o Caio tem ajudado bastante, muito, né? Então é isso, agradecer demais aos mestres, meus professores queridos, né? E mandar um abraço para todo mundo lá na UNEB. Uma hora dessa vou lá para assistir um encontro presencial do grupo. Obrigado, mestres. A gente agradece o convite e com certeza estamos à disposição para a gente participar novamente, novos debates. E os encontros são remotos, até facilita se você quiser. Viu? Sim, online. A gente está fazendo bastante encontros remotos agora, né? A tecnologia tem que usar. Exatamente também porque eu e Eduardo não estamos tendo o mesmo dia de aula lá, né? Sim. E aí é interessante que a gente participe juntos, né? Mas eu gosto também muito dos encontros presenciais, né? E aí, enfim, seja na modalidade remota, seja na modalidade presencial, você sabe que você está sempre bem-vindo. Suas intervenções são sempre muito provocativas, isso sempre gera discussão. E a gente adora essas coisas, né? E você sabe que eu adoro, né? E, enfim, o grupo de pesquisa nosso está lá à disposição de vocês também, né? Sim. E a gente queria até aproveitar a audiência aqui do Mérito da Causa, né? Principalmente dos alunos da UNEB que ainda estão lá, né? Fica aqui o convite para poder participar do nosso grupo de pesquisa, né? Que é um grupo sempre atuante, né? E para a gente sempre é bom ter novos pesquisadores, né? Que estão ali com aquela sanha de conhecimento, e a gente está lá realmente à disposição de todos que queiram ter e tenham interesse em participar da nossa pesquisa. Né? Maravilha, mestre. Obrigado, professores, por aceitar, né, o nosso convite. E estamos aqui felizes, né, com mais um episódio de alto nível. E tendo a certeza de que estaremos aqui tão logo, né, para debater outros assuntos. A nossa intenção é produzir conteúdo de qualidade para vocês, né? Mais uma vez, se você ainda não nos seguiu, por favor, nos siga, segue lá, dê o like, é de graça, nos ajuda, nossas redes sociais. E você que é estudante da UNEB e ainda não teve a oportunidade de conhecer o grupo de pesquisa de análise econômica do direito, conheça. Independente da sua orientação ideológica, político-partidária, você vai ter ali sim um espaço verdadeiramente livre para debate, né? O que, na minha opinião, deveria ser a raiz da universidade. Obrigado mais uma vez, obrigado os mestres, até a próxima, gente. Obrigado, Caio. Tchau, obrigado, Caio. Estúdio Rocon, até o próximo episódio.